Quer um exercício para fixar todos os conteúdos da aula teórica sobre colisões? Olha, eu acho que não tem exercício melhor do que esse que eu vou resolver aqui agora. Se você não entendeu alguma coisa da teoria, aqui vai dar para ficar bem claro tudo o que aconteceu lá. Dá só uma olhada no exercício que eu estou falando aqui, ó. A figura a seguir representa esquematicamente os gráficos da velocidade versus tempo da colisão unidimensional de dois carrinhos A e B. Supondo que não existam forças externas, calcule. Foi muito importante ele dizer que não existem forças externas, porque se a gente assumir isso, vai dar para aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Vamos simplesmente agora só dar uma destacada no gráfico para ver se a gente entende o que é que está acontecendo. Olha o gráfico da velocidade do carrinho A. Ó. Olha só o que aconteceu. Para destacar melhor, eu vou colocar algumas cores aqui, certo? Assim tudo vai ficar muito fácil de entender. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho o A, né, que tinha uma velocidade de 1 metro por segundo até 0,2 segundos. Essa velocidade, de repente, ela cresceu, já a gente vai discutir por quê, e depois essa velocidade estabilizou de novo. Quando a gente pinta aqui, fica bem mais claro, né, falar sobre o que a gente está entendendo desse gráfico. Vou fazer a mesma coisa, né, com o nosso objeto, o B. Olha, o B ele tinha uma certa velocidade aqui, ó, que era de 6 metros por segundo. Vamos usar aqui uma outra cor bem diferente. Né? Ele tinha uma velocidade aqui, ó, de 6 metros por segundo. Ok? De repente essa velocidade aqui, ó, diminuiu. E depois ela se manteve constante. O que é que fez a velocidade dos dois objetos mudar dessa forma que a gente está vendo aqui, hein? O que produziu essa mudança? Então vamos entender um desenho, né, que é o desenho provável do que estava acontecendo ali. Eu vou pegar aqui, ó, e vou desenhar o chão. Então tá aqui, ó, o chão. E nós temos aqui dois carrinhos, certo? Então vou desenhar um carrinho aqui, ó. Bem bonitinho aqui. Carrinho. Aqui as rodinhas do carrinho. E vou desenhar outro carrinho. Bem aqui, ó. Outro carrinho aqui, ó. Qual deve ser? Vamos imaginar que os carrinhos estão se deslocando, né? Estão se deslocando desse jeito aqui, ó. Assim, ó. Olha o rabinho de cometa aqui, ó. Qual deve ser o carrinho que está na frente? Qual deve ser o carrinho que está atrás? Vamos pensar nisso? Bom, só existe significado em falar de colisão, né? Se a gente pensar o seguinte, né? Quem está devagar, né, está na frente, porque senão o outro carrinho ele não acompanha, ele não chega junto, ele não bate. Então esse daqui, ó, que está aqui, se você concorda, só pode ser o carrinho A. Se eles estão ambos com velocidades positivas, quer dizer, com movimento progressivo, esse daqui só pode ser o A. Ele está na frente e ele está com uma velocidade de 1 metro por segundo. Por quê? Porque essa figura representa o antes da colisão. E antes, ó, o nosso carrinho A, ele tem a velocidade de 1 metro por segundo. Agora, o nosso carrinho B, ó, ele está aqui. E ele tem que ter, obrigatoriamente, uma velocidade maior. Né? A velocidade do carrinho B, você está vendo ali no gráfico, ela vale 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Ok? Se fosse o contrário, jamais o carrinho B bateria no carrinho A. Tá claro isso? Então,
já vai daí uma boa interpretação do texto, uma análise, né? Isto então representa o que a gente está chamando de antes, né? O antes da batida. Então aqui eu tenho o antes, né? Se você quiser chamar, isso daqui pode ser o início, né? Vamos agora representar o depois da batida, né? O depois da batida ficaria assim, ó, gente, né? Eu tenho aqui o nosso chão, ok? Vou ter um carrinho aqui na frente ainda, correto? Qual é o carrinho que ainda está na frente? É o A ainda. Só que ele está com a mesma velocidade que ele estava antes? Não. Que velocidade ele tem a gente já desenha daqui a pouco. Deixa eu desenhar aqui, ó, o outro carrinho que está aqui, que é o carrinho B, que também não tem, segundo o gráfico que a gente está lendo, a mesma velocidade que ele tinha antes, né? Ambos continuam a se deslocar dessa maneira aqui, né, gente? Ó, ó o rabinho de cometa aqui, ó. Olha o rabinho de cometa aqui, ó. Ambos estão se deslocando ainda nesse sentido. Agora, será que com as mesmas velocidades? Não, gente, não. Vamos dar uma olhada como é que ficou a velocidade do A depois, né? Vamos dar uma olhada aí nesse gráfico, como é que ficou. A velocidade do A depois, ó, ela ficou assim, ó. Deixa eu mudar de cor para fazer o mesmo padrão que antes. Olha só isso daqui, ó. Assim, ó, né? Diminuindo minha caneta para ficar bem caprichado. Bem assim, ó. Essa é a velocidade do A depois, que não é mais 1. Vou chamá-la de VA'. Quanto é que vale VA' no gráfico? Ó? É só ler. Vale 5. Então o A ganhou velocidade. 5, ele acelerou, né? Metros por segundo. Enquanto o B, ó, na interação com o A, o que aconteceu com o B? O que aconteceu com o VB'? O VB' ficou menor do que ele era antes. Ó. Ele era 6 na figura anterior e agora ficou 2. 2 metros por segundo. Por que isso aconteceu? Fácil de explicar, né? Quando o objeto B veio aqui, ó, né? Quando ele veio aqui, ele bateu no A. Então ele fez uma força apontada para a direita no A. E o A acelerou. A mesma força, porque existe o princípio da ação e reação, foi feita no B, mas em sentido oposto. A mesma força, quando eu falo, é em módulo, tá, gente? O mesmo valor de força, que desacelerou o B. É isso que aconteceu. Então a gente pode marcar isso daqui, ó, fechando aqui a nossa situação, e chamar isso daqui, né, do que? Isso daqui é o depois. Tudo bem? Então aqui eu tenho o depois. Antes da batida e depois da batida. Se você quiser analisar lá no gráfico, ó, nós podemos, né? Olha o antes da batida aqui, ó, né? Lá no gráfico, ó, dividindo esse gráfico bonitinho aqui, ó, eu tenho o antes da batida aqui. E olha aqui o que é que eu tenho, né, no final aqui, ó. Daqui para cá é o antes da batida e daqui para cá é o depois da batida. Tudo bem? Tá claro isso? E é óbvio que o meio representa o durante. Lembra da aula de teoria? Então, é disso que a gente está falando aqui. Então agora vamos continuar e vamos responder aí a algumas questões. Né? O coeficiente de restituição. Gente, eu fiz a figura aqui do lado do gráfico para você entender, mas eu vou aproveitar meus espaços, né, e eu vou colocar a letra A aqui embaixo, ó, tudo bem? O coeficiente de restituição, que também é chamado de coeficiente de elasticidade.
ele é calculado pelo módulo da velocidade relativa depois da colisão, dividido, né, pelo módulo da velocidade relativa antes da colisão. E o cálculo da velocidade relativa é muito fácil nesse caso aqui, ó. Todas as velocidades têm o mesmo sentido. Então, como é que eu vou fazer essa conta que está aqui? Primeiro do depois. Eu vou pegar a maior menos a menor. Então, vai ficar assim, ó. VA' menos VB', dividido por... Aqui é a mesma coisa, quando tem o mesmo sentido, você subtrai. Como eu estou pegando o módulo, eu vou pegar o VB e subtrair o VA. E com isso vou ficar, né, com a seguinte conta aqui, ó. VA' é 5, velocidade de A depois, menos o 2, tudo isso sobre, né, a velocidade 6, menos o 1. Então, eu fico com 3 quintos. Vamos resolver 3 quintos? 3 quintos vai dar 0,6. 0,6. Então, qual é o nome dessa colisão que está aqui, ó, com coeficiente de restituição, coeficiente de elasticidade igual a 0,6? Parcialmente elástica. Aliás, já comentei com vocês, né, na natureza é a colisão que mais acontece, né, com maior frequência. Parcialmente elástico, não vai haver conservação de energia. Grava isso, tá? Não vai haver conservação de energia. Vamos responder agora os demais itens, né? Deixa eu ir fechando em bloquinhos aqui para a nossa resolução ficar organizada, né? Eu vou colocar aqui, ó, a letra B. A letra B pergunta: a razão entre as massas MA e MB dos carrinhos. Gente, não falei para você que a quantidade de movimento final ela vai ter que ser igual à quantidade de movimento inicial neste problema? E o que me garante isso? Supondo que não existam forças externas. Então, não havendo forças externas, não vai haver impulso. Não havendo impulso, a variação da quantidade de movimento não existe, né? Ou melhor, é zero. Gente, eu vou fazer assim, ó, o que é a quantidade de movimento final? A quantidade de movimento, né, de um sistema de muitos corpos, ela sempre será a quantidade de movimento de cada corpo somada com outro, né? Então, a quantidade de movimento de um sistema de muitos corpos é a soma da quantidade de movimento de cada corpo. Aqui está o final. Ó. Isso daqui vai ter que ser igual à quantidade de movimento, né? Aqui é B, né? Que é a linha mais QB', certo? Quantidade de movimento do A e do B no final, né? E aqui QA, né, mais QB. Observa que eu estou colocando aqui o aspecto vetorial, tá? Então, essas equações, né, elas são vetoriais, tudo bem? Só que aqui não vai ficar muito evidente esse aspecto vetorial, porque a quantidade de movimento do A e do B, elas estão sempre apontando, né, para a direita. Então, né, a soma aqui ela vai ser muito tranquila, né? Já que todos os vetores estão apontando, né, para a direita, lembrando que a quantidade de movimento, né, gente? Quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, né? Então, a quantidade de movimento ela tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, tá? Por isso que eu vou somar simplesmente fazendo assim, ó. Tem muita gente que não entende o que é que mudou, né? Ó, QA' mais QB'. O que é que mudou? Explica aí. QA mais QB. O que é que mudou, gente? Explica aí. O que mudou foi que eu tirei a setinha. Agora, como é que eu pude tirar a setinha? Porque todos os vetores têm mesma direção e mesmo sentido. E o módulo, né, da soma é mesmo o módulo, né, somado de cada um.
Tudo bem? Aqui vai ficar assim, ó, massa de A, velocidade de A, né, mais massa de B, velocidade de B, mais massa de A. Isso daqui eu tenho igual, né? Então vamos lá, corrigindo aqui, né? Corrigindo aqui, eu não edito meus vídeos, porque eu acho que fica legal essas interações todas aqui, mesmo quando a gente erra, né? Isso daqui vai ser igual a massa de A, vezes a velocidade de A no começo, mais massa de B, vezes a velocidade de B no começo. Então, se eu quero uma relação de massas, ela vai sair daqui, né? Qual é a velocidade de A no final? A velocidade de A no final está lá na figura, 5. Então, eu vou ter 5ma. Qual é a velocidade de B no final? A velocidade de B no final é 2. Então, 2mb. Isso daqui vai ser igual, né? Qual é a velocidade do A no começo? É 1. Então, vou colocar só para destacar aqui, ó, 1 vezes ma, né? Mais a velocidade de B no começo é 6. Então, 6mb. Bom, tudo que tem ma de um lado vai ficar 5ma menos ma. Isso daqui dá 4ma, certo? Passando a massa de B para o outro lado, eu vou ficar com 6 menos 2. 6 menos 2 também é 4. 4mb. Então a conclusão é que a razão que ele está pedindo, ma por mb, ma por mb, está dando 1. Certinho? ma por mb está dando 1. E assim a gente resolveu aí esse item. Tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá para a letra C então. O que é que pede a nossa letra C? A nossa letra C fala a massa do carrinho B se a massa do carrinho A vale 6. Ah, gente, eu não vou fazer a letra C lá em cima não, tá? É um item muito trivial, trivial demais depois que a gente encontrou essa relação aqui, ó. Né? Essa relação, ela está mostrando para a gente que o MA é igual ao MB, então não tenho o que fazer, ó. Vou responder a letra C aqui embaixo, tá? Ó. Peço licença porque é muito rápido, é muito fácil, vai que falte lousa depois ali. Então a massa de A, né, será igual à massa de B nesse item, que será igual a 0,6 quilogramas. Certinho? Agora sim, então, parto para a letra D lá em cima. Foi muito rápido esse item, né? A relação das massas, as massas eram iguais. Qual é a razão dos módulos entre a força média que o carrinho A exerce sobre o carrinho B e a força média que o carrinho B exerce sobre o carrinho A? Eu falei, né, da ação e reação. Então, eu vou usar aqui, ó, o módulo, né, da força que o carrinho A exerce sobre B. Quer dizer, eu vou escrever assim, ó, de A sobre B, o módulo dessa força dividido pelo módulo da força, né, que o B exerce sobre o A. Quanto é que dá isso, gente? A razão dos módulos dá 1. Dá 1 por quê, Jota? Princípio da ação e reação. Né? As forças têm, né, a mesma direção, né? Elas têm, né, sentidos opostos e elas têm a mesma intensidade. Quando o A, né, na verdade é aqui, né, quando o B empurra o A empurra o B. Princípio da ação e reação. Jota, eu não gostei. Tem algum jeito de fazer alguma conta? Claro que tem. Né? Vamos lembrar de uma continha aqui, ó. O impulso, ele é a força multiplicada pelo tempo. Né? O impulso também é, né, a variação da quantidade de movimento. Então, o impulso também é a variação da quantidade de movimento. Se o impulso é ΔQ
e o impulso é F vezes ΔT, eu vou juntar as duas coisas. Vou ficar assim, ó, força vezes intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Tá claro o que eu fiz aqui? Peguei essa igualdade aqui, ó, e relacionei. Então, o que vem a ser força? Força nada mais é, né, do que a variação da quantidade de movimento no tempo. Variação da quantidade de movimento no tempo. Então, se eu der um jeito de fazer essa conta aqui, ó, eu vou achar a força, tanto de AB como de BA. Eu vou fazer uma coisa bem interessante aqui, tá? Não é todo mundo que pensa da forma que eu vou pensar aqui, mas eu acho bem legal você aprender raciocínios como esse que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou marcar aqui, ó, eu vou tirar o gráfico velocidade, tá? Vou riscar o gráfico velocidade aqui e vou escrever o gráfico quantidade de movimento. Vai ser muito fácil. Quantidade de movimento é quilograma metro por segundo. Tá? Para isso, ó, basta que eu use essa fórmula que está aqui no canto. Que não é mv? A nossa massa não é 0,6? Então olha que bacana. Ó. Vou anotar aqui no canto. Quanto é que dá 6 de velocidade vezes 0,6? Isso dá 3,6. Quanto que dá 5 vezes 0,6? Isso daqui dá 3,0. Quanto que dá 4 vezes 0,6? Isso daqui dá 2,4. Quanto que dá 3 vezes 0,6? Isso daqui dá 1,8. Quanto que dá 2 vezes 0,6? Isso daqui dá 1,2. E quanto que dá 1 vezes 0,6? Isso dá 0,6. Gente, eu transformei esse gráfico velocidade versus tempo, se você está notando, em um gráfico quantidade de movimento versus tempo. E medir isso daqui que a gente está querendo agora é muito fácil nesse gráfico, né? Vamos verificar aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó, duas contas, tá? Vou tirar duas contas, ó. A força de AB. A força de AB quer dizer que A faz em B. Vamos olhar então a quantidade de movimento do B, o que aconteceu. A quantidade de movimento no início era 3,6 e ela ficou no final 1,2. Então, variação da quantidade de movimento em módulo vai ser o 1,2 menos 3,6. Tudo isso em quanto tempo? Observa lá no gráfico quanto tempo que isso aconteceu. Isso aconteceu de 0,2 para 0,5. Então, o tempo final é 0,5. O tempo inicial é 0,2. Então, olha só que conta bacana essa no final. Aqui vai dar negativo, já já eu explico por quê. Isso dá 2,4. 2,4 dividido por 0,5 menos 0,2 é 0,3. Aqui então deu menos 8. Menos 8 o quê? Newton. Já já a gente comenta esse sinal. Vamos fazer primeiro essa outra conta aqui embaixo. Ó. A força que o B exerce sobre o A. Para isso, gente, eu vou pegar a variação da quantidade de movimento do A. Ó. O A tinha 0,6 e ele ficou com 3. Está vendo aqui, ó, a subida? Ó, 3. Então vai ficar 3 menos 0,6. Tudo isso pelo intervalo de tempo que foi o mesmo, 0,5 menos 0,2. Então, eu vou ter o quê? 3 menos 0,6 é 2,4. 2,4 dividido por 0,3. E isso dá o 8. 8 newtons. Gente, em módulo, esse daqui, ó, 8 newtons. Em módulo, esse daqui, ó,
8 newtons. A gente não falou que era o par ação e reação, elas não tinham que ser iguais. Olha lá, a gente já tinha dito isso, né? 8 por 8 não dá 1? Então tá aí a prova com cálculo, né, do que é que aconteceu, né, com essa força, né, pegando a variação da quantidade de movimento. Esse sinal de menos significa só uma coisa, né, que essas forças têm sentidos opostos. A força que agiu em B, ela apontou para a esquerda, a força que agiu em A, ela apontou para a direita. Tá claro isso? Eu espero que você esteja gostando desse exercício, eu acho esse exercício muito bacana. Vamos lá para a letra E, né? O módulo da força média que o carrinho A exerce sobre o B. Gente, sem querer eu já respondi, né? O módulo da força, né, que o A faz sobre o B é igual, né, ao módulo que a força de B faz sobre o A. É módulo aqui, tá? É número sem o sinal. Se você quiser colocar aqui, ó, né, vamos destacar o módulo, vai que fica melhor. Né, ó, módulo da força que A faz em B, módulo da força que B faz em A. A gente acabou de calcular, né, e deu 8 newtons. Certinho? E agora vamos lá para o último item desse problema. O último item desse problema, o item F, que pergunta para a gente a perda de energia. A gente sabe que houve perda de energia. Onde é que a gente tem essa certeza? Quando a gente calculou o coeficiente de restituição, o coeficiente de elasticidade. Quando a gente fez a conta desse número, a gente sabia que era parcialmente elástica, portanto houve perda de energia. Vamos só agora contabilizar a perda, né? Vamos fazer aí o valor da perda. Para isso eu vou calcular a energia cinética que tinha antes. A energia cinética que tinha antes é a energia cinética de A mais a energia cinética de B, né? Cinética de B. Isso daqui vai ser um MA V de A ao quadrado, tudo isso sobre 2, mais um MB V de B ao quadrado sobre 2, né? Aplicando as contas aí, ó, né? Deixa eu ver se eu tenho espaço. Vou ter espaço aqui, ó. O MA, a massa de A é 0,6. A velocidade de A antes, era 1 ao quadrado, tudo isso sobre 2, mais, né, o 0,6 vezes a velocidade de B agora, antes, 6 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, finalizando aqui, ó, a conta da energia cinética, né, antes, ela vai ficar, né, 0,6 por 2 é 0,3. 0,3. Mais, né, 0,6 por 2 é 0,3 vezes 36. Né, quanto que vai dar isso? Deixa eu chamar aqui, né, a minha calculadora rapidinha para não perder tempo. Né? A minha calculadora aqui, ó, vai ficar 36 vezes 0,3. Deu 10,8. Então, essa conta aqui, ó, 10,8. 10,8 mais 0,3, isso daqui está dando 11,1 joule. Essa é a energia antes, tá? Vamos calcular agora a energia depois? Então, para isso, deixa eu fazer aquele velho truque do encolher, porque senão não vai dar espaço aí. Então, eu encolho para caber a conta. Atenção que eu vou encolher. Foi. Vamos calcular agora, então, aqui eu vou fazer um risco para calcular a energia cinética depois, tá? A energia cinética linha, né? Que nada mais vai ser do que a energia cinética de A depois, mais a energia cinética de B depois, que a gente calcula facilmente por MA V' ao quadrado sobre 2, mais MB
VB' ao quadrado sobre 2. Isso vai ser igual, então, né? 0,6 é a massa. Qual é a velocidade de A depois? A depois tinha 5. Né? Então, aqui 5 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Mais 0,6 da massa. Qual é a velocidade de B ao quadrado? Ah, é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, finalizando a conta aqui, ó, a energia cinética depois, que é a linha, ela vai ficar, né, 0,3 vezes 25. Né? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Então, vamos lá. 0,3 vezes 25. Isso dá 7,5. Né? 7,5 mais, né, 0,3 vezes 4, 0,3 vezes 4 dá 1,2. Então a energia cinética, né, final, ela vai ser 8,7. É isso mesmo? 8,7 joules. Deixa eu conferir essa continha final aqui, ó. Vamos só conferir essa, 0,6 vezes 4 dividido por 2. É 1,2. Então aqui deu 8,7. E a energia dissipada, quanto é que vale? A energia dissipada, fácil de calcular, né? Ela vai ser a diferença, né, da energia cinética que eu tenho no final menos a energia cinética que eu tinha no início. Então, na nossa conta aqui, o 11,1 menos o 8,7. Será que coube aqui com a minha imagem do lado? Coube. Então, 11,1. 11,1 menos 8,7. Isso deu 2,4, ok? Menos 2,4 joule. Se você quiser, até poderia falar, né? Energia dissipada 2,4 joule. A gente já sabe que dissipada é negativa ali. Certinho ou não? Gostou? Entendeu? Então veja que exercício maravilhoso. Mas ele encaixa feito uma luva na aula teórica que a gente falou. Então marca um asterisco nele, se você precisar revisar esse assunto, né, vai para ele que você vai aprender exatamente o que é colisão, o que é conservação da quantidade de movimento em colisão e o que é não conservação de energia. Eu te encontro no próximo exercício.